tas imperecíveis, ocultas aos olhos da maioria. Sem rejeitar melodramaticamente os gozos do mundo, restringe-se gradualmente à frugalidade, que não o torne um ser excêntrico, porém que lhe permita exercitar o desapego à proporção que se consolide nas vias profundas do espírito, a atitude do peregrino valoroso e solitário das estradas internas, capazes de conduzirem à libertação dos condicionamentos provocados pelo mundo denso das formas. Pergunta: de que forma poderíamos sintetizar recomendações singelas para os que pretendem iniciar-se nos diálogos como o mestre nas profundezas do próprio ser? Ramatiz: ao contrário do que se possa supor, são extremamente singelas as recomendações decisivas para o progresso do espírito, pois singela é a vida em sua grandiosidade. As complexidades denunciam carência de valores reais e profundos, fórmulas cabalísticas destinadas a exorcizar a ignorância do espírito em relação ao conhece-te a ti mesmo. O mestre que percorreu o caminho conhece-o como a palma de sua mão, e pode reduzir a poucas palavras o roteiro sagrado do despertar para a vida imortal. E ninguém foi capaz de reduzir a expressão mais pura e simples à fórmula destinada a imprimir segurança ao aprendiz iniciante do que Jesus nas belíssimas e não menos fecundas palavras do grande poeta da vida maior, cujo poema singelo e grandioso foi escrito com sangue e lágrimas na Galileia: amai-vos como eu vos amei. Pergunta: a nosso ver essa seria a meta a ser atingida, constituindo-se na síntese de grandes reformulações interiores. Porém, como começar? Ramatiz: para o grande iniciado, como para o aspirante à libertação dos condicionamentos da vida material, a fórmula é a mesma, preenchida com os valores adquiridos pela experiência pessoal. Eis a razão pela qual a singeleza da recomendação revela a grandiosidade da mente que a formulou. A sabedoria que aprofunda ao máximo as transmutações do espírito pode extrair da vivência conduzida a pleno êxito a essência da vida, que adormece no âmago do ser, laboratório pleno de reviviscências da união com a origem. E uma simples, porém condensada amostra do princípio criador, como gota de amor extraída de tal experiência renovadora, consegue exprimir em recomendação compreensível a todos a fórmula do elixir da vida espiritual representado pelo amor em todos os seus níveis. Quem pode definir o amor? Porém, quem pode negá-lo por não saber defini-lo? O mestre assim lançou à posteridade o grande desafio da vivência superior do espírito, representada pelo amor, deixando a cada qual a forma de expressá-lo segundo o seu grau de evolução dentro da criação. Assim, pode-lhe constituir-se no amigo precioso tanto do sábio, do ignorante, do espírito de luz, quanto do que se encontra endividado nas trevas do baixo mundo da matéria densa, mergulhado nas provações necessárias ao despertamento de sua consciência de pertencer ao grande contexto da vida maior. E quando afirmou que veio para os doentes, não pretendia desqualificar sua exemplificação considerando-a inadequada para os espíritos evoluídos. Referia-se à impossibilidade de atingir com sua reverência a vida maior os espíritos endurecidos, capazes de se julgarem sãos num contexto probacionário como é o do planeta Terra. O amor, que no dizer de Pedro cobre a multidão dos pecados humanos, representa a substância mágica cuja fórmula não pode ser fornecida, mas que surge naturalmente como produto das grandes elaborações interiores, provocadas tanto pelos grandes testemunhos que abalam os alicerces das civilizações, quanto pelos obscuros e silenciosos momentos de dor ou de êxtase perante a grandiosidade da vida, no espírito capaz de reverenciá-la no grão de areia, tal como no brilho inefável das estrelas. Nessa linguagem de amplitude indefinível configura-se a aprendizagem do amor, nas escalas mais dispares em que os espíritos possam permanecer. Em cada uma delas está o mestre da compaixão a estender-lhe a mão na grandiosa singeleza do seu amor. Capítulo 2. Viagem de circunnavegação. Pergunta: querido amigo, após nos ser entregue de uma só vez o índice da presente obra,
Parece-nos impossível coordenar perguntas sensatas sem começar pela definição inicial do significado do título do presente capítulo. A que viagem vos referis? Ramatiz, a longa, belíssima e indefinível caminhada do ser em busca de si mesmo. Pergunta: e como explicar que seja qualificada como uma circunnavegação? Ramatiz: embora as realidades do espírito sejam processadas em dimensões irredutíveis ao pensamento concreto do plano intelectual, considerando que o princípio da correspondência pervaga toda a criação, torna-se possível tentar clarificar tais processos à luz da razão pela utilização dos simbolismos e analogias que representam janelas ou respiradouros capazes de permitirem a renovação da atmosfera mental do ser humano. Tal procedimento representa uma atitude análoga à de alguém que, confinado em aposento completamente fechado, conseguisse fazer uma abertura para a renovação do oxigênio no ambiente. E, embora o metabolismo geral do organismo não dependa exclusivamente dessa renovação produzida pela oxigenação maior da atmosfera reinante, um novo impulso é recebido para a continuidade do processo vital. No âmbito do espírito imortal, tal renovação faz-se necessária objetivando a busca de intimidade crescente com o próprio ser em níveis de sucessiva aprendizagem ou despertamento para uma sensibilização referente aos processos da autorrealização. Por aproximações sucessivas, o ser renova suas concepções no processo de redescobrir os mecanismos da vida. Ama, serve, fere-se nos espinhos da sua inabilidade, mas acrescenta sempre ao seu acervo espiritual um pouco mais de clareza, quando mais não seja sobre sua inadequação existencial dentro do universo que o cerca. Desse modo movimenta-se em círculos concêntricos de diâmetros sucessivamente mais estreitos como resultado de seus esforços de aproximação da meta. Para isso coloca-se na mesma postura dos grandes navegadores do passado que, corajosamente decidiram percorrer distâncias imensas para testar a hipótese de alcançarem novos mundos onde riquezas incomparáveis os aguardavam, como prêmio à intrepidez e à coragem de persistirem na busca de concretizar objetivos considerados utópicos. E a grande viagem em busca de si mesmo desenrola-se num processo de aproximações graduais onde a verdade de hoje torna-se insuficiente para a orientação adequada da aprendizagem do amanhã. E as dúvidas, incertezas e mágoas funcionam como aguilhões a forçarem o espírito à redescoberta dos meios para se sobrepor a cada novo desafio de seu crescimento para a vida imortal. Pergunta: tendo em vista que todas as grandes fontes de ensinamentos iniciáticos dedicam-se a esclarecer os seres humanos quanto à sua destinação divina, qual a utilidade de novas obras serem escritas desenvolvendo os mesmos temas já explorados em milhares de obras e, mais especialmente, através de processos de filiação às escolas iniciáticas existentes na Terra? Ramatiz: o ser humano, por sua natural etapa de desenvolvimento na escala evolutiva, promove-se hoje a uma condição sui generis. Não se inscreve mais entre os espíritos mais embrutecidos do universo, porém, não é capaz ainda de se orientar com segurança para os caminhos do autoesclarecimento. Por sua condição intermediária, é avesso à submissão cega, mas tem dificuldade de disciplinar-se para encontrar suas próprias potencialidades mais profundas. Torna-se, portanto, um ser subnutrido espiritualmente, embora hiperativado em sua capacidade referente a dinamismos intelectuais aplicados à obtenção do controle do campo exterior em que atua. Iniciações, disciplinas, renúncias, humildade, reflexão e meditação profundas foram sempre requisitos indispensáveis à mobilização dos processos de despertamento do espírito. A voragem do progresso interditou as vias de acesso às fontes da vida, reduzindo desastrosamente a capacidade de reflexão sobre si mesmo nos seres humanos. Torna-se um luxo, nos dias de hoje, obter-se alguns momentos de abençoada solidão do ser consigo mesmo. E quando isso acontece, escasseiam as diretrizes superiores no panorama interno desabituado às cogitações transcendentais.
Desse modo, uma barreira de inércia fecha o campo da mente superior, pois seria impossível improvisar um ardente empenho que jamais foi cultivado e que representa a arma capaz de abrir os caminhos da vida interior. Nossos irmãos executivos fecham a porta de acesso ao seu mundo interior, alienando-se nos embaraços da competição desenfreada em relação a tudo que possa opor-se como obstáculo às suas decisões no mundo dos negócios. Atrofiando a percepção interior, embora assinalem o mal-estar da insegurança, esta é atribuída à permanente oscilação produzida pelo processo competitivo dos negócios em que se encontram envolvidos. Jamais lhes ocorreria, como real necessidade de sua segurança pessoal, o aprofundamento de reflexões sobre a origem e natureza do seu próprio ser, tendo em vista a gerência de seu destino como ser imortal. Nossas singelas considerações visam despertar o interesse por reflexões do ser sobre si mesmo. Em doses homeopáticas de alta dinamização vibratória, as perguntas e respostas podem vir a despertar ecos no ser humano enredado nos vórtices das atividades inesgotáveis da vida moderna, produzindo reações a curto, médio e longo prazos, segundo o grau de sensibilização de cada um. De alguma forma, as perguntas e respostas podem funcionar como os pequenos glóbulos homeopáticos fáceis e cômodos de serem ingeridos a qualquer momento, sem a necessidade de asepsia e dos processamentos dolorosos das autênticas agulhas hipodérmicas das aplicações complexas de processos montados para o despertamento espiritual dos seres humanos no passado. A medicação simples da conversa despretensiosa é hoje a forma que temos de disseminar por toda a parte os profundos ensinamentos da iniciação moderna, o Evangelho do Cristo em sua pureza iniciática. Pergunta: como compreender a associação do Evangelho aos aspectos iniciáticos, quando à primeira vista parecem ambos tão dissociados entre si? Ramatiz: a aparente distância existente entre o Evangelho de Jesus e os ensinos iniciáticos demonstra a extensão do processo de cisão da mente humana com relação aos aspectos de sua natureza profunda. Todos os que se deram com empenho à tarefa de vivenciar os ensinamentos espirituais percorreram as mesmas trilhas interiores e deram testemunho de sua união com o Eterno através dos mesmos procedimentos ou mecanismos espirituais profundos. Tais ocorrências sublimadas do viver humano assumiram aspectos de um existir transcendentalmente vinculado às forças superiores e, por escassez de vocabulário, o produto de elaborações de alto teor espiritual foi classificado com a palavra amor, já utilizada para exprimir uma gama extensa de sentimentos, geralmente permeados por aspectos instintivos da vida na matéria. A certo nível da evolução humana o espírito interage com energias sublimes, num aprendizado sem palavras, de tal forma individualizado que dispensa totalmente a necessidade ou utilidade de comunicação, uma vez que se trata do diálogo do ser consigo mesmo, dentro do panorama do universo. Nenhum grande iniciado fez de suas palavras o instrumental mais importante de seu trabalho em favor da vida. Eis porque aqueles que não percorreram o caminho por uma extensão suficiente para construir a ponte entre o intelecto e a mente superior permanecem nos aspectos emocionais e intelectuais dos ensinamentos espirituais ao nível das palavras. Por essa razão, prevendo a distorção e ineficiência das palavras, os maiores instrutores da humanidade, como Jesus e outros, preferiram falar de boca a ouvido, imprimindo na mente sensível de alguns seguidores a mensagem viva de um despertamento consciencial que objetivava a continuidade da chama acesa de uma energia imponderável, cujo nome não importa para que ela exista. Aqueles que cruzaram a ponte entre o intelecto e a mente superior são os que têm olhos de ver, nas palavras de Jesus ou os redivivos na linguagem iniciática do passado. Por processos de crescimento interno aproximaram-se das fontes da vida, cuja linguagem eloquente dispensa adjetivações humanas. Para eles, que percebem por trás da letra que mata a presença do Espírito que vivifica, é fácil aprender a unidade da vida nos ensinamentos espirituais legítimos de todas as origens.
Reverentes, em sua tela mental percebem o mestre que se desloca majestoso em sua solidão melancólica, sob a qual os filhos do homem, ou seja, os espíritos que não dependem mais do atavismo animal da Terra-mãe, podem perceber a mensagem iniciática de uma vivência de amplitude cósmica. Foi tão grande a redução das realidades esplendorosas do espírito para que elas coubessem nas ocorrências dos relatos do Evangelho dos Apóstolos, que uma nuvem espessa de fatos, ideias e palavras encobriu a realidade grandiosa do padrão energético no qual tudo ocorria. Por ser o olho humano um redutor poderoso das potencialidades do espírito, o drama do Calvário, assim como a cena do mais grandioso teor de alegria pura do espírito, foi necessariamente reduzida a uma frequência material limitada ao assim foi dito e assim foi feito. Cabe a cada aprendiz do amor crístico retirar dos próprios olhos as escamas da cegueira materialista para conseguir deslocar-se com êxito pelo labirinto dos conceitos a que foram reduzidos os eventos esplendorosos da convivência da humanidade com o maior dos iniciados que a Terra já viu e que se dignou baixar até ela seu padrão vibratório de luz, sabendo que só os milênios produziria nos seus ouvintes o impacto da reação saudável de autoiluminação. Entregou sua mensagem e retornou às esferas que o acolhem para esperar o crescimento das sementes que havia lançado. Pergunta: como compreender a dificuldade evidente em certos setores espiritualistas para aceitarem a mensagem do Evangelho como uma iniciação em nível de massa? Ramatiz: as escolas iniciáticas primaram sempre por preparar a ambiência do grande evento espiritual de despertamento consciencial daqueles que se aproximaram, por longas etapas anteriormente vividas, de uma condição mais amadurecida perante a lei dos planos superiores. Os instrutores, mestres e grandes iniciados sabiam por experiência vivida o valor do impacto ao que o aprendiz era submetido através dos rituais nos ambientes previamente preparados para isso. A concentração energética dos locais destinados a permitir que fossem removidos os véus e os is para que a verdade fosse desnudada, rompendo a cegueira decorrente da condição limitadora do espírito encarnado. O simbolismo de cada etapa visando gravar de forma indelével no espírito iniciante os profundos significados da estrada a percorrer pelos labirintos do seu mundo interior, alegria e segurança de saber que tanto ele quanto muitos outros seriam, através dos séculos, conduzidos por mão firme, amiga e segura, através dos meandros bem protegidos de uma longa transmutação interior. Tudo isso proporcionava ao iniciado e ainda continua a fazê-lo, uma certeza de que a verdadeira vida permeia o universo, bastando que chegue o momento exato para cada ser vivente receber a oportunidade sagrada de se desvencilhar da cegueira constrangedora que o impede de perceber em sua total dimensão de herdeiro da vida maior. Compreendendo o valor das preparações laboriosas para o grande encontro consigo mesmo e considerando mesmo serem elas o fator máximo para a segurança de tão delicada conquista, o ser humano familiarizado com os necessários rigores dessas escolas iniciáticas descrê da possibilidade de a massa humana ser conduzida pelo caminho áspero do autoconhecimento sem o apoio das mesmas disciplinas, sigilos e procedimentos simbólicos consagrados por todas as escolas de iniciação existentes através dos tempos. Pergunta: poderia essa atitude ser encarada como uma rigidez mental adquirida por uma formação de rigor excessivo? Ramatiz: assim como o homem comum dotado de juízo sensato evita emitir opinião favorável às inovações que desconhece, por considerá-las perigosas, o iniciado que recebeu uma formação não será obrigatoriamente um iluminado capaz de emitir conceitos infalíveis sobre o progresso do espírito humano. Poderá sempre ser capaz de opinar sobre as experiências pelas quais atravessou algumas portas do crescimento espiritual, o que de nenhum modo o habilita a ser onisciente em termos espirituais. Aos magos da luz foi possível conhecer o Mestre antes mesmo que desse ao mundo seu testemunho redentor. Haviam atingido graus de esclarecimento espiritual, passado as portas da iluminação que se situam muito além de um simples ingresso a procedimentos iniciáticos.
Da mesma forma que ao estudante recém-formado em economia não é possível opinar sensatamente sobre a situação mundial e nem mesmo em relação à posição de seu município sem correr o risco de envergonhar-se mais tarde de sua precipitação, quanto mais esclarecido o espírito do iniciado, menos se dedicará a emitir conceitos sobre a atuação dos grandes mestres. É necessário ainda considerar que iniciações existem para fins diversos. Elas representam um processo cujo fim é atingir varia segundo as intenções de quem a executa e cujo êxito é proporcional à capacidade de quem a ela se submete. Assim como para o cidadão analfabeto e crédulo existe uma compulsão natural para aceitar como palavra sábia a opinião de um estudante recém-formado, para o leigo em assuntos espirituais o julgamento de alguém que se afirma iniciado pode assumir foros de expressão da verdade incontestável, pois não possui elementos para uma análise em profundidade. Se rigidez existir, ela não poderá ser atribuída ao processo da iniciação, mas à forma pela qual os seres humanos se conduzem dentro dela. Pergunta: gostaríamos de obter esclarecimentos sobre os fatores que podem conduzir-nos a concluir que o Evangelho de Jesus representa uma iniciação para o espírito humano. Ramatiz: o amor do Cristo nos constrange, dizia Paulo numa de suas epístolas. E testemunhou sua radical modificação após o encontro com o Mestre, em circunstâncias nas quais não se poderia reconhecer nenhuma preparação iniciática tradicional. Os 12 homens perplexos que se reuniam no cenáculo para orar e fugir da perseguição do farisaísmo de lá saíram transformados pelas línguas de fogo que os visitaram. Certamente não eram os mesmos que lá haviam se refugiado como ovelhas acuadas. As multidões que caminharam em transe sublimado de amor para os circos romanos e mesmo os que se deixaram consumir nas masmorras da Inquisição por fidelidade aos ensinamentos esotéricos mais puros, todos eles retemperaram-se ao calor das dolorosas provações, não para defenderem os tesouros que a traça não corrói. E, embora não fossem capazes de expressar um único conceito iniciático tradicional, passaram pelo processo de transmutação espiritual profunda que lhes proporcionaram os olhos de ver e ouvidos de ouvir a que o Rabi da Galileia se referia, como instrumento e condição indispensável para reconhecer o caminho. Fossem provenientes do ensino espiritual das castas sacerdotais conhecedoras dos mistérios iniciáticos, como Paulo e José de Arimateia. Fossem ignorantes pescadores como Pedro ou ainda nobres romanos cuja alma se habituara aos augúrios das pitonisas e às oferendas para propiciar os deuses, ou ainda o cidadão das metrópoles petrificadas do mundo atual, o fator capaz de definir a condição de iniciado esteve sempre exclusivamente representado pela tão falada transmutação do espírito que, no simbolismo hermético da alquimia, se define como a obtenção do metal nobre, o ouro simbólico da luz solar, representação material da irradiação do Cristo planetário e das chispas dessa luz incandescente ao serem acordadas no mais profundo recesso da alma humana. Desde então se prevalece sobre o existir, o Filho encontrou o Pai, a personalidade sentiu a individualidade imortal e seu destino apreendido no diálogo sem palavras do ser consigo mesmo. Que circunstâncias rodearam esse fato? Não importa. O objetivo foi alcançado, pois um rumo novo se delineia no processo vivencial e a alma humana assim tocada jamais poderá ser a mesma, inconsciente de sua destinação divina. No passado, os cuidados com os quais os grandes iniciados procuraram cercar as iniciações visavam preservar o aprendiz contra sua própria cegueira, para que os bens da vida superior não fossem transformados em instrumentos de destruição e descrédito. Porém, mesmo assim, o conhecimento sagrado foi utilizado por espíritos endurecidos, espalhando sobre a terra a morte e a destruição em nome das forças da vida. Hoje a magia, que deveria ser meio de elevação dos seres humanos, degrada-os à condição de feras que se entredevoram. Nesse panorama de trevas, destaca-se a grande luz que se derramou sobre toda a carne, conclamando ao amor.
foi aquele que se imolou por amor e retirou dos centros iniciáticos o privilégio sacerdotal, pois a classe que deveria disseminar a luz mostrara-se tributária da treva, a ponto de imolar o cordeiro. Lançado o grande desafio, isso só foi possível tendo em vista que ele, o cordeiro do sacrifício, possuía em si os requisitos que, não só lhe permitiam oferecer todos os graus da iniciação, como trazia acesa a chama capaz de transfundir todos os vis metais do ódio e da corrupção em amor, o ouro puro da paz espiritual, desde que o aprendiz se dispusesse a seguir a estrada sacrificial que reduz e transmuta os resíduos da humana condição através da poderosa imantação do Mestre incomparável. Desde então os cuidados necessários à verdadeira iniciação se reduzem à fórmula, amai-vos como eu vos amei. E o amor, como bússola sagrada, corrigirá a rota de todo aquele que se determinar a segui-lo sem hesitações, pagando os altíssimos tributos de renovação íntima que tais procedimentos fraternos exigem dos espíritos nos níveis menores da evolução. Transportando das mãos sacerdotais para o coração de cada ser humano a possibilidade de ungir o espírito, habilitando a autorrenovação como transmutação sagrada, o Mestre deu a toda a humanidade livre acesso à luz que já estava sob o alqueire, com risco de desaparecer da face da terra. Desse modo, desde então, a palavra do Senhor é amor. Com ela abrem-se as portas ao livre acesso de todo ser que, corajosamente, aceita o desafio milenar do conhece-te a ti mesmo, na fórmula renovadora do Rabi da Galileia. Pergunta: poderíamos compreender que os cuidados representados por sigilos e rituais com seus respectivos simbolismos seriam inteiramente desnecessários ou dispensáveis para que o processo de despertamento espiritual pudesse ocorrer? Ramatiz: o plano espiritual superior planejou e montou recursos materiais e espirituais com a finalidade de proporcionar ao ser humano encarnado a abertura de portas de iniciação e crescimento compatíveis com o nível de evolução no qual todos se desenvolveriam num período previsto. Desse modo, os três primeiros planos nos quais o espírito atua, o físico, o astral e o mental, deveriam ser mobilizados por procedimentos pedagógicos visando o espírito imortal. Ao nível físico, preparavam-se ambientes capazes de impressionar a percepção sensorial do aprendiz, como uma pela de primeiro grau, onde sua sensibilidade começava a ser trabalhada, induzindo-o ao descondicionamento em relação à supervalorização dos bens materiais. Na antecâmara da iniciação, o candidato deveria começar o processo de retorno à casa paterna apóstrofo, voluntário e conscientemente. Era o momento no qual a bússola da sensibilidade mais profunda deveria apontar com segurança para o norte da paz. Em tais circunstâncias deveriam ser percebidos os primeiros impulsos de uma elevação segura do espírito, como a ave que pela primeira vez percebe a finalidade de suas próprias asas. As austeridades impostas pelas disciplinas preciosas, físicas, emocionais e mentais, preparavam-se para o deslumbramento de tal boa nova, a descoberta de sua condição de herdeiro da vida superior do espírito. Nesse momento, na segunda porta lhe era franqueada por uma autêntica recalibragem do campo emocional purificado no amor à vida em dimensões renovadoras, tornando-o imantado aos aspectos positivos do nível astral, onde as emoções puras cooperam para atinir a filtragem do conhecimento-luz. Na inteligência purificada abria-se então a terceira porta sagrada através da qual o fluxo da inspiração purificadora penetrava em longas e renovadas etapas de sintonização com a intuição pura, reveladora de um existir pleno de harmonia, antes insuspeitável. E, através desses degraus sucessivos, uma conscientização clara e grandiosa fornecia ao discípulo comprovações grandiosas de sua real natureza divina, onde a iluminação representava a meta a ser alcançada na contextura profunda do ser. Esse longo processo de renovação interior trazia a boa nova de um existir esplendoroso ao espírito sedento de paz e de amor. Porém, tal fato significava que se tornava necessário reproduzir, em ambientes especiais,
condições de laboratório para a sensibilidade humana a partir da experiência milenar de outros seres que o antecederam no caminho e que, conhecendo os detalhes do mecanismo evolutivo por experiência própria, conseguiam apoiar o despertamento de seus irmãos, desde que esses estivessem dispostos a submeterem-se a um treinamento que abarcava as suas expressões físicas e emocionais sob o comando de um procedimento racionalmente planejado para quebrar as resistências dos níveis instintivos da vida. A vontade esclarecida era despertada pelo conhecimento do valor das renúncias de crescimento interior, caindo por terra o predomínio dos aspectos instintivos e emocionais, já então se direcionando tais energias para uma obediência ao plano de despertamento da consciência em níveis superiores da vida. Tais processos pedagógicos tornaram-se a fonte de enriquecimento espiritual de uma parte da humanidade. A rigor poderíamos considerar que a própria vida, em seu esplendor de beleza e harmonia, representa o panorama onde o processo pedagógico de despertamento do espírito para sua autoconsciência plena é executado a partir do mergulho da centelha divina nos envoltórios do universo manifestado. Entretanto, a existência de uma realidade grandiosa preparada com esmero para acolher as etapas do crescimento para a aquisição de uma consciência desperta, não elimina a necessidade de instrutores e de procedimentos de orientação, pois o espírito ainda não se posiciona de forma esclarecida em relação ao esplendor do universo que o acolhe. A beleza, a harmonia e a luz do que sensibilizam em vibrações sutilizadas a contextura aprimorada do espírito que se verticalizou perante sua condição de cidadania universal, apresentam-se dessa forma em escalas avançadas de evolução. No início o ser não possui os olhos de ver e ouvidos de ouvir a que Jesus se referia e, portanto, encontra-se na condição de cego que pode até conduzir outros cegos, porém ambos encontram-se arriscados a cair no fosso ou no abismo. No amai-vos como eu vos amei encontra-se a resposta ao oráculo milenar em seu desafio ao ser humano para que se conhecesse a si mesmo. Pergunta: como compreender essa última afirmação? Ramatiz: os seres que atingem a vanguarda no processo evolutivo encontram-se nessa condição por terem praticado sobre si mesmos as benéficas austeridades que lhes permitiram substituir a inércia pelo dinamismo do crescimento de todos os matizes. Tal processo inicia-se no esforço rudimentar de prover a própria subsistência nos níveis inferiores da vida. Ao ser alcançado um quantum de amor, esse logo é expresso em movimentos de transmissão do bem alcançado, pois é da natureza do amor prover sua própria expansão. Desse modo a lei preserva o valor máximo que lhe cabe zelar. Em toda a criação, sempre que algum ser absorve amor tende a expandi-lo, por consequência natural delimitadora de campos de recepção-transmissão da luz que não pode permanecer sob o velador. A partir de tais processos, verdadeiras mini-iniciações ocorrem em escalas infinitas no universo manifestado, desde o nível micro até o nível macro. Compreendendo que o processo de iniciação representa o esforço de penetrar no conhecimento de suas potencialidades como participante da vida universal, sempre que a experiência vivencial aproxima o ser do conhecimento da energia do amor que mantém acesa a sua centelha divina, um fluxo para fora impulsiona a crescer, induzindo-o a agradecer simultaneamente a vida por meio da imediata cooperação com suas leis de harmonia. Nesse momento vivencial o espírito torna-se veículo consciente do amor que lhe flui do recesso do ser. Passa então a conhecer-se em espírito e verdade, pois só o amor é a realidade insofismável que mantém a vida em todas as suas expressões. O ódio repudia o amor, mas este é capaz de receber e transmutar seu opositor, transfigurando-o para a vida imortal. Ao oferecer-se em holocausto sublime, o mestre maximizou a lição central de todas as iniciações, apontou a porta da vida onde o amor é energia inesgotável, encorajando-nos a prosseguir na busca do tesouro que a traça não consome e a ferrugem não destrói. E aquele que toma conhecimento de uma pequena parcela que seja dessa riqueza interior dedica-se automaticamente a propiciar tal processo à sua volta,
como forma única de manter inextinguível a bem-aventurança de permanecer em contato constante com suas fontes de suprimentos. Por essa razão o apóstolo dizia que o amor do Cristo nos constrange. Quem o experimenta abre com portas antes insuspeitáveis, permitindo desde então o fluxo perene de uma alegria desconhecida pela maior parte da humanidade de hoje. Ao procurar amar como ele nos amou, procuramos tomá-lo por modelo, se já conseguimos sentir a beleza indescritível de tal amor. Ao assim proceder, rompemos os selos do egocentrismo e as comportas da vida maior derramam-se sobre nossas vidas, dando-nos a conhecer o homem novo que em nós adormecia. Nesse momento esplendoroso, inicia-se o processo do autoconhecimento, onde a realidade do ser se desvela gradualmente nas intensas lutas entre a luz e a sombra que em nós habitam nas escalas menores da evolução. E a batalha épica da qual se ocupa o Bhagavad Gita se reproduz fielmente, pedagogicamente orientada por aqueles que caminham à nossa frente. No fragor de tal luta alegam-se mestres e discípulos, pois esses são os filhos pródigos que retornam conscientes e voluntariamente à casa paterna. Capítulo 3. Colombe Jung. Pergunta: que relação poderia ser estabelecida entre a figura histórica de Cristóvão Colombo e o mestre suíço da psicologia analítica? Ramatiz: o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará, diz o salmo bíblico. E em seguida o salmista passa a descrever de que forma o pastor atua para que as ovelhas sejam conduzidas durante o período de sua menoridade espiritual ao aprisco, através do caminho repleto de perigos e de formas de refazimento e reconforto. E as ovelhas, representadas por toda a humanidade, preocupam-se menos com sua meta do que com suas necessidades primárias de sobrevivência e prazer, num estado mal definido, semisonambúlico perante o panorama da realidade que as cerca. Sendo assim, existe a premência da presença do pastor e torna-se aconselhável que, na medida do possível, elas o reconheçam e o amem para que se torne menor o risco de se desviarem do caminho. A relação possível entre Colombo e Jung consiste no fato de serem ambos ovelhas que abriram novas trilhas ou atalhos, sendo seguidos por muitos de seus irmãos de jornada. Pergunta: considerando que ambos atuaram em áreas desvinculadas entre si e sem objetivo específico de orientar espiritualmente os seres humanos, qual a importância que teriam para o desenvolvimento do presente trabalho? Ramatiz: as leis herméticas com as quais os iniciados de todos os graus se familiarizam desde o início de sua formação, aprofundando-lhes o sentido à proporção que o tempo passa, afirmam, como um axioma de conteúdo claro e insofismável, que, assim como em cima, também é embaixo, ou ainda, a lei que rege o macrocosmo rege também o microcosmo. Acrescentam, como decorrência, que tudo é gradação vibratória na criação e que os extremos simplesmente representam uma polaridade complementar, dentro do organismo vivo do universo. Não há, pois, de que se admirar por estarem intimamente relacionados dois pioneiros de caminhos humanos pelo fato de que as trilhas por eles apontadas e seguidas pertencessem a setores vibratórios de dimensões diferentes, pois o espírito imortal precisa aprender a executar ações de desbravamento em todos os planos energéticos em que se encontra envolvido, sendo esse esforço permanente que lhe permite deslocar-se através das diferentes dimensões em que seus veículos de expressão se manifestam. Pergunta: tendo em vista o fato de que fazemos parte das ovelhas que não reconhecem ainda a grandiosidade do plano que orienta o processo da evolução, embora compreendamos a beleza do funcionamento orgânico do universo, escapam-nos detalhes ou as implicações valiosas das relações entre o grande e o pequeno. Poderias oferecer-nos maiores esclarecimentos? Ramatiz: o antigo e o novo continente podem ser concebidos por analogia como o habitat do homem velho e do homem novo. A figura do ser renovado simboliza, nas escrituras, aquele que cruzou bravamente os oceanos que os separavam de seu novo continente, isto é,
dos planos superiores constituídos pelas vibrações de harmonia espiritual. Desse modo, quando o espírito encarna e realiza no mundo das formas um esforço de coragem capaz de repercutir no ritmo de realizações de seus contemporâneos, ele não se encontra entregue somente a uma tarefa mobilizadora de um determinado tipo de resultados. Sucede como se o impulso por ele impresso ao procedimento no mundo das formas perecíveis desencadeasse ondas de repercussões a se espraiarem em círculos que se alargam. Da mesma forma que a pedra tirada a um lago provoca a expansão de círculos concêntricos na água em que mergulha, a atividade do ser humano no plano físico irradia à sua volta consequências em todos os níveis da energia do amor universal que preenche a criação e que acolhe o impulso desencadeado, seja ele positivo ou negativo, no grande laboratório do existir pleno do universo manifestado. Pergunta: haveria então uma relação não identificada entre as contribuições de Colombo e Jung ao progresso da humanidade em suas respectivas áreas de ação e as outras dimensões em que o progresso do espírito humano se desenvolve? Ramatiz: da mesma forma em que o ouvido educado do selvagem, colado ao chão, consegue captar sinais inaudíveis para o homem civilizado e o pêndulo do radiestesista fornece indicações preciosas para orientá-lo no mundo das energias sutis, a esplendorosa sinfonia vibratória em que a vida se expressa encontra-se impregnada de sons inaudíveis aos ouvidos físicos, mas que são registrados de forma específica nas áreas conscienciais humanas a que se destinam. O ser sensibilizado pelo processo da evolução, ao focalizar os feitos positivos ou negativos de seus irmãos, alimenta-se da contraparte vibratória com a qual tais fatos repercutem nas energias mais sutis do cosmos. Mensagens sem palavras não são, por isso, menos eloquentes. O universo vibra e se desenvolve captando e emitindo energias que se conectam e se influenciam silenciosamente num expresso e eloquente testemunho da presença abarcante do amor onisciente e generoso. A dádiva da vida é muito mais expressiva do que a mente humana pode supor. A lei do amor rege a existência como um impulso irreprimível de doação ou de correção. Desse modo, a pedagogia sideral utiliza todos os recursos da grande escola de evolução representada pelos diferentes níveis de energia criadora do cosmos. Ao tomar conhecimento de um ato de coragem no plano das conquistas no mundo material, o espírito sensibilizado registra a mensagem no seu existir cotidiano, percebendo em sucessivas repercussões a níveis de profundidade proporcionais ao seu grau de evolução. Desse modo reforçam-se os seus mecanismos de expansão consciencial, por captação inconsciente do energismo psíquico gerado pelos acontecimentos da vida material. E, quanto mais sensível e evoluído, maior será sua sintonia com os aspectos positivos do evento, canalizando, inclusive as repercussões de mais alto nível no regozijo pleno que repercute nas esferas superiores pelas mais singelas conquistas da humanidade, tendo em vista a reação em cadeia formada pelas consequências vibratórias dos atos de coragem capazes de abrir caminhos novos para o progresso do espírito. Pergunta: entende-se, portanto, que não é necessário que o ser humano seja consciente de todas as consequências de seus atos para que elas ocorram? Não é assim. Ramatiz: tanto quanto a ovelha imantada a voz do pastor persegue atalhos novos para segui-lo, levando consigo suas companheiras ignorando de onde vem e para onde vai, o ser humano empenhado em suas atividades normais ignora as repercussões globais de suas iniciativas. Pode ocorrer, no entanto, que ao espírito seja possível, em suas horas de desprendimento astral, ser instruído e orientado para o bom andamento de sua realização no plano terreno. Pergunta: desse modo, não seria total a sua ignorância dos rumos que imprime a evolução da humanidade? Ramatiz: o grau de consciência na execução de tarefas enquanto encarnado é decorrência da evolução do espírito, como não poderia deixar de ser. Entretanto,
Nem o mais lúcido ser humano é capaz de abarcar a percepção totalizante dos círculos de força que espalha à sua volta quando empenhado em executar uma tarefa. Mergulhado nas águas profundas do oceano de realizações em que se vê envolto, o espírito não percebe a amplitude dos círculos de energia decorrentes de sua atividade, como a pedra que mergulha no lago não conhece o movimento que provoca na massa líquida circundante. Pergunta: haveria, mesmo assim, possibilidade de o espírito ser responsabilizado pelo que ignora ou de ser enaltecido pelo bem que provocou inconscientemente? Ramatiz: a lei não espera ser compreendida ou aceita para atuar. Caso contrário, deixaria de ser útil. Perante os caminhos da evolução, o espírito é testado nas suas preferências, sendo automaticamente atingido pelas vibrações dos rumos buscados. Resta, porém, considerar que haverá uma permanente oportunidade de refazer as formas de aprendizado que se mostrarem inadequadas. Sua alegria ou sua paz, na realidade, serão decorrências naturais da harmonização conseguida com os planos da vida maior. Por esse sábio mecanismo, os pioneiros incompreendidos encontram reconforto a níveis inimagináveis para os espíritos pragmáticos. Importa que cada ser vivente imprima ao seu existir o rumo da cooperação ao nível no qual é capaz de fazer-se consciente. O resto Deus proverá. Pergunta: haveria algum motivo especial para que fossem reunidos neste capítulo Colombo e Jung e não outros quaisquer pioneiros do progresso humano? Ramatiz: propositadamente desejamos destacar, pela lei da correspondência, os pontos comuns de atividades que se distanciam tanto pelos conceitos humanos. Compreendendo que os extremos se tocam, o ser humano será capaz de orientar-se cada vez com menores oscilações. A percepção globalizante da vida contribuirá para que deixe para trás a tradicional dualidade segundo a qual católicos, espíritas, protestantes, iogues, judeus, Rosa-cruzes, teosofistas e todos os outros seguidores de atividades espirituais encontrem a visão do sagrado somente nos momentos dos exercícios que suas formas particulares de espiritualização lhes impõem, sem uma repercussão maior em seu viver do dia a dia. Pergunta: existiriam aspectos comuns de alguma natureza nas atividades desenvolvidas por ambos esses pioneiros da humanidade? Ramatiz: veja quem tem olhos de ver e ouça quem tem ouvidos de ouvir. Esse desafio repercute até hoje na consciência amortecida dos seres humanos, repetidas as palavras sem a percepção completa da intenção com a qual foram enunciadas por um grande mestre do passado, quase lendário para a maioria dos seres humanos. Do mesmo modo que não basta possuir olhos para ver, quis o mestre ressaltar que não seria suficiente possuir a capacidade de entender a expressão racional do que ele dizia para captar-lhe a linha do sentido profundo capaz de expressar o encadeamento de causas e efeitos referentes a uma dimensão superior da vida, por ele denominada como seu reino. Olhos e ouvidos capazes de apreenderem a realidade do espírito exigem um aprimoramento não sensorial, uma captação por sensibilizações progressivas, que se apoiam nas vivências profundas, na dor e na alegria do processo evolutivo, quando se supera os níveis de embrutecimento e imediatismo da vida material. Responder pelo andamento adequado de sua atuação na vida material representa uma fonte de equilíbrio, como uma tomada de posição, para serem alçados os voos do crescimento e expansão de potencialidades espirituais, mas de forma alguma habilita o ser humano a mais do que alcançar os objetivos a que se propõe com a vivência diária comum. Na parábola dos talentos, o servo fiel está representado por aquele que se empenhou inteiramente e obteve a multiplicação, a 1 por 1000, dos talentos a ele confiados. O prudente e o temeroso agiram por instinto de autopreservação, como a maioria dos seres humanos sem fé. Presos à lógica racional do nível da mente inferior, costumam ser aprovados pela maioria, pois só pisam onde seus olhos materiais podem alcançar ou só se movimentam em direções previamente exploradas por outros. Para que seja obtida a multiplicação dos talentos que interessam ao espírito,
torna-se necessário o desdobramento de um processo interior onde o espírito sente que, realmente, assim como no grande, também é no pequeno. Entre Colombo e Jung existiu o traço comum da coragem de abordar mundos desconhecidos. Pergunta: e de que forma eles teriam posto em prática a afirmação hermética sobre a unidade do universo macro e microcósmico? Ramatiz: nos planos da espiritualidade superior não existem improvisações. Com a antecedência necessária para que se construa um plano digno de tal nome, os espíritos e as etapas de crescimento da humanidade são organizados pelos planejadores siderais. Geralmente os espíritos incumbidos de executarem uma tarefa de repercussão para o progresso coletivo recebem tal incumbência após terem atuado em vidas precedentes em áreas similares, capazes de lhes oferecerem um autêntico curso de formação. Desse modo garante-se o êxito do empreendimento, evitando-se decepções e retardamentos desnecessários ao andamento do progresso da massa humana. Tanto Colombo quanto Jung eram encarnações de espíritos que se haviam empenhado nos caminhos aos quais retornaram em suas atividades de abrir perspectivas para o progresso humano. A natureza das atividades humanas é necessariamente limitada quanto à percepção das metas que interessam a ampliação das perspectivas evolutivas do espírito. O universo é, para cada ser humano, aquilo que ele consegue perceber. Como decorrência, por mais empenhada que se encontre, a personalidade encarnada reage aos estímulos do crescimento como se vivesse confinada em compartimentos estanques em termos de conhecimento e de realização. Tendo em vista que a segurança só é possível em relação ao que é conhecido, somente espíritos que vivenciaram em profundidade determinados aspectos da experiência humana tornam-se capazes de retornar à Terra e não permitir que se obscureça sua consciência anteriormente desperta. Sendo assim, existirá sempre uma tendência mais ou menos marcante para estacionar perante as fronteiras do desconhecido, especialmente determinada essa limitação pelos critérios do que é perceptível através dos conceitos do nível material da vida. Só um espírito cuja certeza interior transborda das conceituações gerais de sua época consegue prosseguir na busca de caminhos novos negados ou temidos por seus contemporâneos. Pergunta: costuma-se supor que tal segurança possa ser proveniente de uma inspiração ou força superior interessada no progresso dos seres humanos. Acredita-se mesmo que frequentemente o acaso concorre para que os desígnios espirituais sejam cumpridos através de um instrumento mais dócil aos propósitos superiores. Tal hipótese estaria em choque com a segurança na atuação de tais instrumentos do progresso humano. Ramatiz: eis onde os extremos se tocam para a complementação dos opostos. Como bons planejadores que seguem a lei, os espíritos responsáveis pelo andamento dos ciclos evolutivos humanos preparam os eventos e os instrumentos simultaneamente. Dentro de uma perspectiva orgânica do progresso espiritual, os meios vão sendo cultivados visando os fins. O grande encontra-se obrigatoriamente articulado ao pequeno. As técnicas, as experiências e até mesmo os fracassos terminam por criar um grau de conscientização mais rápida, nos espíritos já sensibilizados. Mergulhados no oceano de causas e consequências em que o universo manifestado se constitui, os seres mais sensibilizados captam a mensagem significativa para eles e imperceptível para a maioria. Tal fenômeno torna-se possível tendo em vista que em sua consciência, mais desperta para um determinado problema, relações significativas ocorrem mais rapidamente entre fatos que para outros carecem de sentido comum. Tendo em vista que a nível macro todas as conexões existem previamente, nos níveis da grande sabedoria espiritual o grande encontra-se permanentemente à espera do pequeno e o fator determinante do entrosamento entre ambos está representado pela ampliação do campo de percepções do menor. Pode-se afirmar que assim como no grande também é no pequeno, mas que este só atua dentro dessa lei à proporção que a percebe.
Conclui-se então que os seres humanos ousados em sua visão do mundo frequentemente são aqueles que começam a perceber sua participação dentro do universo em níveis mais abrangentes do que seus contemporâneos, imprimindo a sua ousadia o rumo criador ou destruidor coerente com seu grau evolutivo. Pergunta: poderíamos considerar a possibilidade de, ao perceber essa lei espírito, mesmo assim, tornar-se danoso ao próprio progresso e dos seus semelhantes? Ramatiz: a lei representa o encadeamento das causas e consequências desencadeadas pelas energias que sustentam o universo. A percepção do fato sem uma abrangência maior para a finalidade última de sua existência, isto é, a identificação da força da lei sem sensibilização para sua finalidade espiritual representada pelo amor-doação como elo ou conexão entre os seres viventes, representa a fonte de desajustes infinitos para os espíritos empenhados no poder, sem a luz que lhes aponte o uso amorável da energia que esteja sob seu controle. Essa mesma energia que poderia curar e esclarecer, voltada contra a lei do amor, transforma-se na lei do choque de retorno, que corrige obrigando a recomeços mais saudáveis. Pergunta: qual o significado que teriam para o presente trabalho as figuras de Colombo e Jung? Ramatiz: ambos tiveram notícias vagas de um novo continente e oposição do meio a que se expusessem aos perigos representados pelo desconhecido que, naturalmente, encontrava-se associado às lendas destrutivas da superstição criada pela sombra da ignorância. Ambos conheciam o fato notório de que riscos reais existiam e navegariam em busca de terra firme sem conhecerem, com exatidão, quais as condições que os aguardavam em lá chegando. Ambos aportaram, em novos territórios, mas não concretizaram a conquista total do novo mundo que se abrira perante seus olhos. Ambos conheceram a força da coragem considerada temerária e provaram as angústias do ostracismo decorrente, não só da ignorância, como também da inveja e do despeito de seus contemporâneos. Ambos perceberam o valor de suas realizações e o gosto amargo das vitórias sem reconhecimento. Porém, ambos se fizeram obstinadamente fiéis ao objetivo de aportar a novas terras onde os seres humanos pudessem desfrutar de um alargamento em sua vivência coletiva. Ambos, ainda, se enganaram sobre as reais características do mundo ao que haviam aportado, mas mesmo assim prestaram à humanidade serviços reais, acima do que poderiam avaliar. Pergunta: como compreender esta última afirmação? Ramatiz: Colombo acreditou que aportar às Índias Ocidentais da mesma forma que Jung afirmou ter obtido evidências de um inconsciente coletivo da humanidade. Pergunta: hoje sabemos por que Colombo enganou-se, confundindo o continente americano com as terras da Ásia, mas gostaríamos de maiores esclarecimentos sobre o engano atribuído a Jung. Ramatiz: Jung, ex-sábio asiático, pesquisador das realidades universais embasadas nas teorias do taoísmo, concebia o universo como um campo energético no qual as mentes humanas encontravam-se mergulhadas em comunicação, a nível profundo, com as matrizes mentais criadas pelos longos processos da vivência coletiva. Concebeu o intercâmbio das criações mentais de todas as eras com as mentes encarnadas, trazendo ao âmbito do conhecimento científico moderno a grande tradição espiritualista de que assim como no grande leis coordenam os eventos que não se perdem na noite dos tempos, também no pequeno, no limitado âmbito da mente individual, o macrocosmo pode refletir-se sob a forma de percepções atribuídas ao que chamou de inconsciente coletivo. Esta proposta está claramente embasada nas afirmações da filosofia oriental, que se refere aos registros acásicos como energias emitidas por pessoas e fatos que permanecem na memória dos tempos desconhecidos, como registros indeléveis, à disposição do conhecimento posterior dos que se habilitarem a penetrar os arcanos sagrados do universo. Por não dispor de elementos científicos suficientes para embasar suas percepções da realidade consciencial humana, limitou-se a descrever o novo mundo descoberto como uma imensa matriz mental, a qual todos poderiam ter acesso eventual.
De tal descrição dos fatos pode-se supor a existência de um continente novo formado por energias universais impregnadas por registros de fatos vividos em culturas remotas. Porém, ignora-se o viajor que aporta ao novo mundo igual mecanismo que o conduziu à memória coletiva citada. Assim, permanece a impressão de um processo aleatório, sem fundamento na mente em que está ocorrendo, retirando-se do fenômeno observado sua mais preciosa característica, a da coerência entre as leis do macro e do microcosmo. A mesma